Muito bem, chegamos ao episódio 2 do Bíblia 365 Dias. E hoje a gente vai falar sobre esta semana, começando hoje, dia 18 de novembro, que vai até 24 de novembro, tá? Hoje é uma passada por cima dos textos que serão lidos nesta semana. Eu tenho uma informação nova muito legal que eu queria compartilhar com vocês hoje, mas só para atualizar, essa semana começa em Gênesis 8, indo até Gênesis 17, né? Começa no Salmo 4, indo até o Salmo 10, e a gente segue na sequência de Lucas. Começou lá no primeiro dia, a partir do capítulo 5, né? Aí hoje, de 18, é capítulo 7 de Lucas, e nessa semana vai até Lucas 10, verso 20. Essa é a jornada desta semana, semana após semana. Vou colocar na descrição desse vídeo o link para você baixar o cronograma de leitura todinho, para você ir acompanhando também, caso você esteja nesse vídeo e não faça parte do grupo de WhatsApp, onde a gente concentra as pessoas que estão nessa jornada de 365 dias com a Bíblia. Muito bem. Qual é a informação nova que eu quero trazer para vocês que é muito legal? Não foi por acaso que estes textos foram postos juntos. Explicando um pouco mais. O livro de Gênesis é parte de um compilado, é parte de um conjunto de livros que são atribuídos a Moisés. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, são os 5 livros basilares, a lei, a Torá, que são atribuídos a Moisés. E são 5 livros, cada um tem o seu propósito bem específico. Conforme a gente for passando por eles, a gente vai falando. Eu já disse no último vídeo que Gênesis, e alguns autores vão dizer que Gênesis é o livro dos começos. É o livro onde se narra o começo da existência, do universo, do pecado, da redenção e todos os começos, todas as transições históricas, o começo do povo de Israel. Então, todas essas principais transições históricas primárias estão no livro de Gênesis, que são o referencial da história de Deus com o seu povo, já apontando lá na frente para Jesus Cristo. Agora, o livro de Salmos a gente conhece os Salmos como um livro de 150 capítulos. Só que dentro do livro de Salmos existem 5 livros de cantos, 5 livros diferentes. E olha aí, eu falei para vocês que são 5 os livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses 5 livros da Torá são espelhados nos 5 volumes dos Salmos, dos 150 Salmos, em seus 5 volumes. O primeiro volume dos Salmos vai até o Salmo 41, do Salmo 1 até o Salmo 41. Esse é o primeiro volume dos Salmos. E se você olhar o nosso cronograma, você verá, não por acaso, que quando nós terminarmos o livro de Gênesis, nós terminaremos esse primeiro volume do livro de Salmos. Vai estar lá perto do verso do capítulo 41 de Salmos. Ou seja, essa construção de leitura anual da Bíblia está respeitando este padrão, que não é um padrão por acaso. Aí é que está a informação legal. O sentido que está tentando ser transmitido no livro de Gênesis está também, um dos principais sentidos, naturalmente, está também tentando ser transmitido nesses 41 primeiros salmos. O livro de Gênesis é o livro, segundo um autor, depois eu posso citar o autor deste livro que eu estou aqui consultando. O Gênesis é o livro das necessidades humanas, ou seja, vai falar sobre o início dessas necessidades, quando Deus cria o homem cai, e aí o homem passa a demandar, passa a lidar com a sua mortandade, com as suas necessidades de vida, né? E aí começam a busca pelas necessidades. A gente leu que começou-se a buscar o nome de Deus pela ausência que se fez a partir do pecado de Deus. Você tem que assistir o primeiro vídeo se não assistiu ainda. Eu falo sobre isso lá. E aí,
No primeiro livro, no primeiro volume de livros de Salmo, Salmo 41, é exatamente isso. É um volume de salmos que fala basicamente, entre outras coisas, naturalmente, mas de uma forma bem central sobre as necessidades humanas. Salmos, se sabe, são canções que são poesias cantadas, mas são expressões de emoções humanas, expressões das experiências humanas e o seu reflexo nas emoções. Então é uma falar poético do coração, é o falar poético da mente angustiada, da mente culpada, da mente grata, da mente dependente, da mente que fraqueja na fé. Salmos é isso: experiência humana, sensibilidade humana, fragilidade humana, necessidade humana, em forma de canção, em forma de verso. E aí, os salmos passam por isso, passam por essa construção de um anseio interior do ser humano, de suas necessidades. Não é por acaso, e aí a gente entende melhor até, porque que entre esses 41 salmos primeiros, esse primeiro volume de salmos, tem lá, por exemplo, o Salmo 23, que a gente vai passar por ele nessa semana. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E aí o Salmo segue. Ou seja, fala sobre a necessidade humana sendo suprida pelo Supremo Pastor. A necessidade espiritual, a necessidade de alimento, a necessidade de cuidado, de zelo, de condução, necessidades humanas puramente expressas ali no Salmo 23. E você vai perceber sempre nos Salmos um pouco da expressividade dessas necessidades humanas. Lá, quando a gente chegar no livro de Êxodo, a gente vai também fazer um paralelo com o segundo volume dos Salmos, que é a partir do verso do Salmo 42 em diante. Mas eu vou deixar esse para falar nas próximas semanas. Então a gente já entendeu um paralelo aqui interessante entre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, e os 150 Salmos. Cada um desses livros do Pentateuco está vinculado a um dos volumes dos 5 volumes diferentes dentro do livro de Salmos, que é composto por 150 salmos, certo? Esses 150 salmos divididos em 5 volumes. E eu ainda estou, pessoal, identificando qual é o melhor formato e qual é a melhor proposição para esses vídeos que a gente está promovendo e oferecendo para vocês, no sentido de facilitar e aprofundar e potencializar o aproveitamento dessa nossa leitura diária. Mas eu também quero que esse vídeo sirva como uma ferramenta de encorajamento. Por quê? São 365 dias, irmãos. Fazer uma coisa todos os dias, continuamente, é um desafio muito grande. Não é um desafio fácil, não. É um desafio muito grande. Manter essa constância ao longo de um ano, onde muita coisa acontece, a gente passa por muitas fases diferentes, temperamento, de humor, de estado de espírito. Às vezes a gente está bem, a gente está mal, problema financeiro, com o dinheiro sobrando, que não é tão comum assim, mas às vezes acontece, sobra um pouquinho, mas a gente dá logo de arrumar um boleto novo para esse dinheiro sobrando, né? E a gente passando por tantas experiências ao longo de um ano, é, essa rotina que a gente tenta manter, ela acaba sendo afetada. Se porventura você ficar 1, 2, 3 dias sem fazer a leitura, eu te falo, retome assim que possível. Se você ficou se devendo alguns dias, para você não perder o passo do nosso grupo, se você ficou, vou dar um exemplo aqui muito aleatório. Se você ficar, por exemplo, sem ler o Gênesis 24, 25, 26, que é primeiro de dezembro, 2º de dezembro, 3º de dezembro, ficou 3 dias. Pô, não deu para fazer esses 3 dias. Retoma do dia 4. Faz a leitura do dia 4 e os outros 3 dias, que tem Gênesis, tem Salmo também, e tem livro de Lucas também. Retoma do dia certo. E aí, se te sobrar um tempo nesse dia de leitura, faz uma da que está faltando. No dia seguinte, você faz a do dia
e faz uma daqui que tá faltando, sabe? Tá entendendo? Porque isso vai ajudar a gente a, em alguns intervalos que possam acontecer, não desanimar. O grupo agora, nesse exato momento de WhatsApp, tem quase 200 pessoas. Eu vou olhar aqui agora, conversando com vocês. Quase 200 pessoas. Ele tem agora, nesse exato momento, segunda-feira, 18 de novembro, às 3h41 da tarde. Ele tem 192 pessoas. É muito importante que a gente, lá em 15 de novembro de 2025, chegue com todas as pessoas. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo aqui não é só ficar, falar biblicamente daquilo que a gente vai ler, trazer esclarecimentos e dúvidas. Não é só esse o meu papel. Minha preocupação é também manter um canal de motivação, de encorajamento, para que a gente tenha todas as pessoas chegando lá, no final. Todas as pessoas é uma coisa talvez impossível. Para a gente pode ser impossível, mas é esse o objetivo no meu coração e é aquilo que vai me motivar a cada dia que a gente estiver lendo. Eu preciso me manter assim também. Eu tenho que fazer essas leituras, eu tenho que fazer as leituras das mensagens que eu estiver pregando em determinada época do ano. Algumas mensagens eu vou tirar dessas leituras, algumas delas, mas outras já são séries que já estão programadas para o ano que vem. E tem eventos específicos, ocasiões especiais, mas o que é importante? De manter essa leitura fielmente. A gente lê todos os dias aquilo que corresponde a cada dia. Eu estou fazendo junto com vocês e eu não vou parar. Eu antecipo um pouco à frente algumas leituras para poder trazer aqui um resumão aqui para gente. Mas eu escolhi fazer assim, um vídeo que prepara para a leitura que virá à frente. Talvez em algum momento da nossa jornada de um ano eu inverta, fazer um vídeo a partir daquilo que a gente leu na semana anterior. Eu vou inverter a ordem do vídeo. Ao invés de fazer um vídeo pré, fazer um vídeo pós. Eu vou ver o que é melhor e você pode comentar no grupo ou aqui no comentário do vídeo para dizer para mim o que é melhor, o que você acha ser melhor. Também é muito importante que você se inscreva no canal aí, porque o que acontece? Esse é um canal meu, pessoal, não tem nenhuma pretensão financeira com ele. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp, que estão com essas pessoas que estão fazendo esse projeto. Mas se esses vídeos alcançarem pessoas que não são aquelas que estão no grupo de WhatsApp, outras pessoas podem, que a gente nem conhece, que não faz nem parte dos nossos círculos aqui próximos, possam se engajar nesse projeto também, porque eu sempre vou colocar na descrição do vídeo o link para baixar a leitura. Então, é importante escrever e curtir. Não vou ficar pedindo isso sempre, porque não é o objetivo. Mas se isso potencializa o alcance do vídeo, acho que seria legal a gente fazer. Voltando aqui. Então a gente entendeu que tem esse paralelo de Gênesis com o primeiro volume dos 41 primeiros salmos, né? Que fala sobre as necessidades humanas. O Salmo 23 é um salmo importante da cristandade, né? É um salmo que já foi refúgio e encorajamento para muita gente. Salmo amplamente pregado, grandes pregadores fizeram sermões sobre este salmo. Mas além do salmo e além de Gênesis, deixa eu dar uma passada aqui com vocês sobre o que vai ser lido nesta semana no livro de Gênesis. A gente vai até o capítulo 17. Quanta coisa boa acontece até o capítulo 17 de Gênesis. A gente parou em Noé, sendo chamado por Deus para construir a arca, construindo a arca. Depois da construção da arca, você sabe o que acontece, né? Deus termina com o mundo em dilúvio, mas faz uma aliança com Noé, e o arco-íris é esse símbolo dessa aliança, de que ele não mais terminará com a humanidade dessa forma. Uma aliança também de que Deus está iniciando uma nova jornada de relação com a humanidade. Esse arco, essa aliança, também representa isso. Um novo plano de relacionamento de Deus com o ser humano. E aí a gente continua vivendo começos no livro de Gênesis. A gente vê Noé expandindo a sua família, crescendo. A gente vê o episódio da Torre de Babel, que é quando esse episódio vai representar a expansão, a contaminação
generalizada do pecado contra a humanidade, né? E a Torre de Babel representa isso, da humanidade que começa. Você vê a progressão, né? Deus criou a humanidade cai. Deus ainda continua presente, mas aí vem um homicídio. E conforme o pecado vai se proliferando, Deus vai se retirando da convivência. Aí as pessoas param de procurar Deus. E aí poucas pessoas voltam a buscar Deus. Poucas pessoas, dentre elas Noé. Por isso que foi escolhido para é, esse projeto Arca, né? Porque agora a maioria das pessoas estão esquecendo de Deus, se afastando de Deus. Poucas sentindo necessidade de buscar Deus. E essa é uma decadência constante. A Torre de Babel é mais um desses estágios do aprofundamento, do decaimento moral da humanidade, né? E esse capítulo que fala sobre a Torre de Babel representa exatamente isso. É o símbolo maior da rebeldia da humanidade contra Deus, sabendo que a Torre de Babel foi um projeto de afronta contra Deus, né? E por isso a gente percebe gradativamente o decaimento da humanidade. Mas também está nesses primeiros capítulos de Gênesis o chamado de Abraão, que é o começo do projeto da redenção. Um homem e uma mulher que geram um povo, um homem e uma mulher que geram um povo, e esse povo é o povo do qual virá o Redentor. O projeto de Deus, aqui resumindo muito, tá? É isso aí. Um homem, um casal, não, um homem para com sua esposa formar um povo. Desse povo, o Redentor. Da redenção, a o retorno do Redentor para a restauração de todas as coisas, né? E aí vai toda a trajetória de Abraão, Ló, né? Vamos passar por isso. Deus prometendo Canaã para Abraão. Aí tem vários processos históricos. Tem o acontecimento Melquisedeque, que é uma demonstração belíssima. Está lá no capítulo 14, de que, embora o centro da história agora esteve em Noé e agora está em Abraão, embora o centro da história bíblica esteja em Abraão, em muito pouco, em uma proporção muito menor, mas ainda existem aqueles poucos espalhados pelo mundo antigo que ainda reservam um desejo, um anseio e uma busca por Deus. Então, a humanidade foi toda ela tomada, mas ainda existem alguns remanescentes. Melquisedeque não é um personagem central nesse momento, é Abraão, mas ele aparece como aquele outro remanescente que ainda busca a presença de Deus. E aí tem os momentos de aliança entre Deus e Abraão, né, que são fundamentais. Deus reafirmando sua aliança com Abraão. Tem a história de Sarai e Agar, que a gente conhece bem. Se você não conhece, está conhecendo agora. Um momento de fraqueza de Abraão e Sara, porque por serem idosos e estéreis, preocupavam-se se de fato conseguiriam cumprir aquilo que Deus esperava deles. Só que o que a gente precisa entender, e essa história fala muito sobre isso, é que os projetos de Deus nos quais a gente se engaja não são para serem cumpridos a partir da nossa força. São para serem cumpridos a partir da força do Senhor. Nós estamos ali, precisamos manter obediência e fidelidade para sermos úteis ao Senhor e para que o poder dele se realize através de nós. Mas quem realiza é Deus e não somos nós. Então, Ismael representa essa tentativa desesperada de, pelas suas próprias mãos, tentar cumprir aquilo que Deus disse que queria fazer. Mas quem fará é Deus. Abraão precisa ser paciente e obediente até o final. Aí vem o momento da aliança e da circuncisão, que é um resgate dessa aliança que Abraão eventualmente tinha infringido. Tem a mudança dos nomes. E aí, no capítulo 18, que é onde fecha essa jornada, Deus prometendo um filho a Abraão. Assim caminhamos no livro de Gênesis,
o livro de Salmos, eu queria destacar mesmo o Salmo 23. E chegando lá em Lucas, a gente falou que os livros de Gênesis e o primeiro volume de Salmos falam sobre as necessidades humanas. Agora você vê lá em Lucas que é exatamente sobre isso que o trecho que nós estamos lendo de Lucas está dizendo. É Lucas que vai até o capítulo 10. Até o capítulo 10 de Lucas. A gente tem alguns episódios interessantes. Há vários episódios de cura, né? Deixa eu perder a página aqui, deixa eu voltar rapidinho. Ok, ok. Muito bem. Retornando aqui, a gente tem um momento de um, que é do Sermão do Monte, né? A gente tem a pregação toda do Sermão do Monte, que é justamente a pregação central de Jesus, que fala sobre a como Jesus, em linhas muito gerais, tá, irmãos? Como Jesus reinterpreta a lei. Jesus amplifica a lei e vai dando orientações e dando significado novo a várias das experiências humanas, as várias experiências religiosas. Por exemplo, falamos no último vídeo sobre o sábado, que era. Ah, não vou falar de novo, não. Se quiser saber o que eu falei sobre o sábado, vai ter que ver o primeiro episódio, tá? Falamos sobre a árvore sem frutos, os fundamentos, o que ouve e pratica, o que ouve e não pratica. E aí vem uma sequência de curas, as necessidades humanas. Jesus sinalizando quem ele era, messianicamente, com um projeto, um processo de cura e libertação. A cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva, um momento espetacular de uma mulher desamparada, completamente desamparada, que passa a ter novamente esperança por ter o seu filho trazido à vida novamente por Jesus. A, a pegadora que ungiu os pés de Jesus, sinalizando a quem Jesus está direcionando a sua missão, né? Então é muito interessante perceber que Jesus aqui está sinalizando as necessidades, os necessitados e os trabalhadores dessa seara de busca por aqueles que estão perdidos. Aí vem a parábola do semeador, a explicação da parábola, e vem várias outras parábolas de Jesus acerca da missão que ele representava. Mas curas e libertações, né? Tanto de demandas espirituais, como libertação de espíritos malignos, quanto cura de pessoas com doenças ou mortas, né? Ressurreição no caso, para mostrar que Deus tem poder, Jesus tem poder sobre a natureza humana, proeminência sobre as hostes malignas. É um processo onde Jesus, perdão, está mostrando toda a extensão do seu poder para que todos entenderem até onde ele alcança nesse processo de atender, de ir ao encontro das necessidades humanas. A multiplicação dos pães e peixes, que é um momento de compaixão do coração de Jesus, muito interessante. A chamada para que cada um de nós tome a sua cruz. Momento de transfiguração, então você vai percebendo, a transfiguração é um capítulo importante desse momento, que vai identificar Jesus com a história de Deus no passado também. Ou seja, aqui é uma construção da missão de Jesus, do poder que ele detém para cumprir essa missão e de como essa missão acontece, quais são as preocupações dessa missão, o direcionamento dessa missão. Então, esse trecho de Lucas que nós estamos lendo fala sobre isso, sobre a missão de restauração, de libertação, de cura que é efetivada a partir de Jesus e dos seus seguidores, nós hoje. Lembra que começamos no dia 15 com o chamado de Levi, o Mateus, meu xará, né? E Levi e Mateus é a mesma pessoa, são versões diferentes do mesmo nome da mesma pessoa. Começa com o chamado para uma missão, e essa missão vai sendo desenrolada
vai mostrando poder, direcionamento, intencionalidade, falando sobre as necessidades humanas. Quero terminar esse nosso segundo episódio falando sobre isso. Todo esse trecho que nós vamos ler aqui agora adiante está falando sobre as necessidades humanas. Se você ler esses textos dessa semana com esse olhar, você vai tirar um proveito muito grande do material desta semana, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê semana que vem.